Vamos abrir a Bíblia no Êxodo, capítulo 2. Livro de Êxodo, capítulo 2. Vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 10. Amém? Êxodo capítulo 2, versículo de número 1 até o versículo de número 10. Hoje vou estar concluindo essa série de pregações que tinha feito sobre a família. Está concluindo hoje a respeito desse tema. Diz assim: foi um homem da casa de Levi e tomou por mulher uma filha de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz a um menino, a um filho. E quando ela viu que ele era um menino formoso, ela o escondeu por 3 meses. Mas quando já não podia escondê-lo, ela tomou para ele uma arca de junco e a revestiu com barro e piche. E pôs o menino nela, e ela a colocou nos juncos à beira do rio. Sua irmã ficou à distância para saber o que lhe seria feito. A filha de Faraó desceu para se lavar no rio, e as suas servas caminhavam ao lado do rio, e quando ela viu a arca entre os juncos, enviou suas servas para buscá-la. E tendo aberto, ela viu um menino, e eis que o bebê chorava, e ela teve compaixão dele e disse: esta é uma das crianças dos hebreus. Então disse a sua irmã, a filha de Faraó: devo ir chamar uma ama das mulheres dos hebreus para que amamente o menino para ti? A filha de Faraó disse: vai. E a serva foi e chamou a mãe do menino. A filha de Faraó lhe disse: toma este menino e amamenta-o para mim, e eu te darei o salário. E a mulher tomou o menino e o amamentou, e o menino cresceu, e ela o levou à filha de Faraó, e ele se tornou filho dela. E ela chamou o seu nome de Moisés, e disse: porque do tirei das águas. Nessa série de pregação que eu estava falando, a família cristã e seus desafios, eu falei sobre a família como projeto de Deus, falei sobre masculinidade omissa, falei sobre a feminilidade rejeitada e filhos ter e não ter. Eu quero concluir aqui nesse tema, e quero colocar o tema de hoje: as propostas indecentes do mundo. Que olha bem, nós lemos aqui no livro de Êxodo, aqui uma história muito interessante. Tudo conspirava para que esse projeto que nós chamamos de família, que é o projeto de Deus, viesse acabar e que ninguém pudesse investir nisso. A partir do momento que o Faraó ele tomou a decisão de impor um limite no crescimento da nação de Israel, ou um controle de natalidade, como nós reconhecemos hoje, ele estava colocando a família em perigo, estava querendo extinguir a família e que a família não viesse crescer. Mas aí chegou um ponto que ele não foi um pouco mais radical. Ele falou: o negócio é o seguinte, já que está nascendo os homens e parece que a situação não está de acordo ao meu favor, então que agora vai matar. Vamos matar todos esses meninos que nasceram, os homens, é para matar tudo. Então tudo estava conspirando para que não houvesse um crescimento, para que a promessa de um resgatador, uma promessa de uma libertação dessa nação de Israel não viesse a acontecer. E essa carga pesada, nessa vida de servidão terrível que Israel estava sofrendo ali no Egito,
Então eles poderiam ter uma vida de decepção, de tristeza, de desânimo, e não tinham por que acreditar no amanhã, no futuro de ter uma família. Eles tinham todos os motivos. Eles poderiam parar e pensar assim, não vale a pena casar, não vale a pena se envolver com essa vida de projeto, de família, não vale a pena, e quem já é casado não vale a pena ter filhos, porque vai nascer e vai morrer, vai ser assassinado. Então, eles tinham todos esses motivos, mas esse moço aqui, falou no versículo 1 aqui, ele já tomou a decisão, o negócio eu vou casar. E a mulher foi e falou, então vamos casar, e casaram. E nesse casamento, ele foi e falou assim, vamos continuar esse projeto. Qual era o projeto? Ter família, constituir uma família. E eles tiveram o quê? Um menino. Então, além de ter essa preocupação de casar, ter filho, ainda nasceu um homem, como que era a ordem do rei, que tinha que matar os meninos. E eles tomaram essa decisão de guardar esse menino durante esse período, de 3 meses até o ponto que não pôde mais esconder esse menino. Então você vê que o projeto de Deus de estabelecer família, o projeto de família aqui em Israel, nessa nação de Israel, quando estava sendo escrava no Egito, estava em grande perigo e em grande ataque. É o que eu sempre falei nesse período que eu estava ministrando sobre isso, nada hoje está sendo tão atacado como a família, principalmente nós chamamos de família tradicional. Está sendo atacada, que é constituída de um homem, mulher e a sua prole, os seus filhos. Tudo que está, esse sistema, esse curso desse mundo hoje sempre tem um intuito de atacar a família. Mesmo de uma maneira que parece ser inofensiva, não parece ser muito grave, mas se nós ficarmos bem atentos, o propósito disso tudo é sempre atacar a família. Nós vemos movimentos que atacam a feminilidade, atacam a masculinidade, atacam a maternidade, a paternidade, atacam as crianças, sempre esse sistema. Nós podemos ver esse sistema, nós chamamos de sistema mundial ou político, essa globalização, com um propósito único, sempre atacar a família. Então sempre essa conspiração. Então esse processo de globalização, de ataque, o maior inimigo dele para estabelecer a vontade deles e o querer deles nesse sistema é a família. Porque o que impede de muitos projetos, muito propósito nesse mundo secular, nesse mundo perverso e caído, é atacar a família. E o que retém algumas coisas pela graça de Deus é a família, nós dizemos assim, é a família, esse laço que existe a família, e a família tradicional. Porque que quando quebra esse laço familiar, quando quebra essa ligação de pais e filhos e pais, de família, qualquer pessoa que está desassociada da família, ele fica indefeso e está à mercê de qualquer ataque, está vulnerável. Então, se uma pessoa não vive em família, se uma pessoa não tem uma família por trás dele, está orientando, aconselhando, ou vivendo em amor, esse camarada está desprotegido. É tanto que o marxismo, uma das ideias de Karl Marx é sempre quebrar o relacionamento, o laço familiar, esse laço de união. A ideia dele era sempre quebrar isso. Por quê? Nós vemos isso porque o que segura é isso, independente da situação de um mundo, da política ou da cultura está acontecendo, mas tem uns princípios dentro da família estabelecida. Vamos dizer que é por Deus que está em cada ser humano, que é a barreira de intimidação e de limitação. E é onde que nós estamos vendo que a paternidade é atacada, porque na onde que nós vemos família que não tem um pai, que esteja orientando a família, que tenha o empenho de educar os filhos, que não tenha essa preocupação de demonstrar e ensinar coragem e ousadia para os filhos, esse lá está com perigo. E aonde nós vemos a maternidade também sendo atacada, onde está levando as mulheres a desvalorizar o convívio com os filhos, a valorizar a profissão, a outras coisas no mundo, e não a valorizar esse prazer de viver com os filhos, está com problema. Quando ataca que a mulher não deve ter carinho, não mostrar afeto para os seus filhos e proteger,
essas crianças vão estar sempre à mercê, vai estar sempre na frente, à disposição dos caprichos secular do mundo que nós vemos hoje. E não só isso, mas também com o número de divórcios que está sempre crescendo, é uma coisa que normalizou isso, que está normal e crescendo cada vez mais, como políticas que sempre favorecem a lei do aborto, que não só leis que regularizam aborto, mas como também nós vemos políticas, chamado hoje como políticas sociais, que não só quer legalizar, mas como incentiva também essa prática. Não só disso, mas como casamento de pessoas de mesmo sexo, como também a doutrinação, a estimulação, a educação sexual com crianças, especialmente infantil, de 5 anos de idade, e todos os tipos de outras coisas, como, por exemplo, a adoção de crianças por casais do mesmo sexo, que aí estão por aí. Uma das coisas que eu percebi e li, é que os orfanatos cristãos, principalmente na Europa, que tem por princípios que não permite que pessoas, casais homossexuais adotem criança, esses orfanatos estão sendo fechados, estão sendo perseguidos, estão sendo impedidos pelo governo porque não aceita tal coisa. Então, tudo para estimular o crescimento e atacar a família, porque a família tem princípios, e às vezes princípios que é caro para eles que querem implantar alguma coisa por aí. Essa coisa aconteceu como? Foi a partir de 1930, 1940, mais ou menos, com a Revolução Sexual, que essa busca dessa liberdade da Revolução Sexual, que a mulher ou o homem, a sociedade queria implantar na vida do povo, que veio atacando a família. Então esse princípio teve lá já em 1910, alguns escritores já escreviam a respeito desses perigos que estava acontecendo, que eles viam indícios e alguns deles alertavam que futuramente ia ser um prejuízo muito grande para a sociedade daquela época. Então, nessa busca aqui, que nós podemos ver de atacar a família, e nós podemos ver que estava aqui também. Quando o faraó, ele chega e expõe essas ideias aqui, e quando Moisés vai buscar a permissão, a permissão dele para que o povo pudesse ir a prestar um culto e adoração a Deus, ele põe alguns princípios aqui que atacam a família indireto. Nós podemos ver que desde o começo das pragas, aqui que aconteceu lá no Egito, ele estava indiretamente atacando a família. Já começou aqui no controle da natalidade, mas no capítulo 5 de Êxodo, no capítulo 5 e versículo de número 15, nessa busca de libertação que o povo queria e tinha, porque Deus ouviu o clamor deles quando chamou Moisés, o povo acreditava que havia uma libertação para eles, mas quando Moisés leva essa proposta, leva essa mensagem de Deus para ele e vai até Faraó, esse questionamento, essa busca de liberdade, ocasionou duas coisas aqui na vida desse povo de Israel. Então o povo queria liberdade, queria proteção, eles queriam ver a promessa cumprindo na vida deles, mas quando as consequências da busca dessa liberdade veio de encontro a eles, aí eles começaram a duvidar, eles começaram a questionar. No versículo de número 15, os filhos dos oficiais de Israel, eles foram até Faraó e perguntou, mas por que você está nos afligindo, está nos tratando dessa maneira? Então eles veem que a busca da liberdade, a busca da promessa de ser realizada na vida deles, ocasionou um peso de servidão maior na vida deles, e o povo, em vez de aguardar, eles foram questionar o porquê que ele estava sendo afligido. E não só isso, mas no versículo de número 20 também, esses mesmos oficiais, quando eles encontraram Moisés e Arão, quando estava a caminho, eles foram questionar Moisés e Arão. Mas peraí, que negócio é esse? Você fala que nós vamos ter libertação, que Deus vai nos libertar, mas parece que a situação tornou pior para nós, tornou mais pesada. Então esse negócio está errado. Então o que está acontecendo? A conformidade com o sistema, com o sistema, o mecanismo do mundo de servidão, de escravidão do Egito,
fez o povo até desacreditar dessa promessa e dessa libertação. E às vezes é o que acontece conosco, porque nós, como tomamos decisão de lutar pela nossa família, de lutar pela nossa fé, de lutar pelo aquilo que é coerente conforme as doutrinas bíblicas, vai vir consequência, meu irmão, vai vir coisas que vai querer infligir você, atingir a tua família. Isso é normal, o sistema é assim, você vai provocar e sempre vai ter uma reação. Mas aí a pergunta é: a que ponto você está disposto a sofrer as consequências de ver realizado na vida sua e na vida da tua família aquilo que Deus promete nas Sagradas Escrituras? Que disposição, até que ponto você está disposto a sofrer perca, prejuízo e perseguição para fazer a vontade de Deus? Porque muitos de nós queremos que a vontade de Deus aconteça, muitos de nós queremos que as promessas de Deus aconteçam, mas quando nós passamos a querer colocar isso em prática e nós sofremos consequência adversa, muitos de nós abrimos mão, muitos de nós falamos assim: não dá mais para mim isso, eu não consigo enfrentar isso, e muitos de nós abrimos mão. Muitos de nós acham melhor abrir mão daquilo que é vontade de Deus para não sofrer as consequências, para não sofrer os prejuízos. É o que eu falei no começo, o casal aqui, os pais de Moisés, tinham tudo, mas eles estavam dispostos a ir até o fim, independente da consequência. Mas eles tinham um costume, principalmente as mulheres, de que qualquer uma delas poderia ser a mãe de um resgatador da nação de Israel. Então ele tinha essa expectativa no coração deles. Então eu falo assim, elas falam assim: vai ter filhos, porque pode ser através delas que vai nascer um resgatador de Israel. Então essa promessa nunca apagou do coração delas, a dificuldade não fez essa promessa morrer do coração deles. Mas o que nós podemos observar hoje é que a dificuldade, a mudança da cultura, o sistema que tem influenciado a vida de uma sociedade em geral, está nos colocando com temor, nos deixando com medo, e nós falamos assim: é melhor me abster, é melhor me afastar, mas não quero sofrer as consequências, não quero sofrer os prejuízos. Até que ponto você e eu estamos dispostos a lutar pela a nossa família? Até que ponto você está a enfrentar qualquer sistema, qualquer política, qualquer coisa que está com propósito de atacar a tua família? Nós temos que observar aqui que no versículo de número 4 do capítulo 5, aqui, quando Moisés vai conversar com o rei do Egito e fala para ele que tinha que dar uma autorização e libertar o povo, para que o povo pudesse ir ao deserto, prestar um culto e adoração a Deus, a primeira coisa é que o rei do Egito chega e fala para Moisés e acusa Moisés e Arão, dizendo que eles estavam impedindo o povo de trabalhar. Então fez com que a carga do povo fosse dobrada. Falou assim: mas espera aí, vocês estão com essas ideias suas de libertação, com essas ideias suas aí de levar o povo para cultuar a Deus, vocês como líder, você está fazendo o povo deixar de cumprir as suas tarefas, está deixando o povo preguiçoso, sem vontade nenhuma trabalhar. Então uma das estratégias de querer atacar a família ou o cristianismo hoje, uma das principais é atacar aqueles que estão sempre nos orientando com princípios bíblicos, que nós devemos valorizar a nossa família acima de tudo. E é isso que nós temos esquecido, porque às vezes quando está atacando essa liderança que nos orienta a valorizar a nossa família, que a família é nosso bem maior e que está acima de tudo, quando o sistema começa a atacar essas pessoas que pensam assim, meu irmão, aqueles que ouvem eles aceitam isso com maior facilidade. Então nós devemos estar atentos a essas orientações. Eles não só atacou essa liderança de Arão, de Moisés, chamando que está influenciando o povo a ser preguiçoso, mas como também estava falando assim, esse discurso de religião, de prestar culto, adoração, é desculpa de vocês. No versículo 8 e 9, ele trata o povo assim: esse povo é preguiçoso. Na desculpa de praticar a religião deles, de praticar a adoração e uma festa ao Deus seu no deserto, eles estão querendo o quê? Estão querendo esconder, estão manipulando a vida preguiçosa deles. É o sistema que nós vemos hoje. Quando nós falamos assim, nós priorizamos a nossa família, priorizamos a proteção de nossa família, abre mão de qualquer coisa,
eu abro mão de, às vezes, algumas pessoas, de profissões, ou até de ganhar mais para proteger a minha família. Um dos ataques, principalmente, quando ataca a honra de um homem ou de uma mulher que pensa nessa proteção, você está inventando desculpa, você é preguiçoso, vocês são vagabundos, você não gosta de trabalhar. Essa desculpa que você está falando de que quer valorizar a tua família e ter mais tempo com a família, não é aceito hoje numa sociedade. Então o que é? É mais fácil tacar a honra da pessoa e atribuindo qualidades ruins a homens e mulheres que decidem priorizar a família. Mas o duro é que tem muitos de nós, esse sistema que nos empurra a busca de outras coisas, de satisfação pessoal, profissional, ou a ganhos materiais, monetários, está falando, então nós não estamos dispostos a enfrentar isso, nós abrimos mão, e muitos de nós dentro da igreja concordamos com isso. É só olhar para a nossa vida, quantos de nós às vezes tem profissões, tem trabalhos que às vezes impedem de ter uma vida com a família, e nós justificamos a nossa ausência no meio de nossa família por causa de nosso trabalho, por causa de um salário que às vezes nós vamos ter que ganhar menos por causa dessa. Quantos de nós não abrimos mão disso? O prejuízo, eu e você vai sofrer amanhã. Quem pensa desse jeito? Quem abre mão de conviver em família, em viver em família, em harmonia, valoriza mais o ganho monetário, financeiro, em vez de conviver mais, ter tempo com a tua família, meu irmão, ele pode não estar sofrendo o prejuízo agora, mas vai ter prejuízo amanhã. É só olhar. Olha em tua volta quantas famílias que priorizaram profissões, empregos, ou alguns tipos de serviço que afastava ele da família. Quantos não estão sofrendo hoje as consequências? Nós não precisamos ir muito longe, é só olhar para dentro das nossas igrejas. Eu falo, as igrejas, não essa igreja, eu falo todas as igrejas. Olha dentro das igrejas evangélicas. Quantas famílias destruídas que maridos, esposas, principalmente maridos que abriram mão de viver e dar tempo necessário, o suficiente, e viver em harmonia com a família, não valorizavam mais uma fábrica e o emprego, porque dependendo do emprego que ele vai ter, vai ganhar menos e não vai ser o suficiente. Aí nós colocamos em dúvida a fidelidade de Deus, o cuidado de Deus para conosco. Porque se eu não trabalhar, não abrir mão, eu tenho que abrir mão disso porque minha família precisa, meu irmão, nós estamos colocando um descrédito do caráter de Deus. Estamos duvidando do caráter de Deus, nós estamos duvidando da fidelidade de Deus e do cuidado que Deus tem para com os seus. Como se dependesse daquilo que eu faço no meu trabalho, com meus braços, como se dependesse de tudo isso, e não é. Qual é a prioridade na tua vida? Qual é a tua prioridade nessa busca sua? Você está buscando primeiro o quê? Sabe que algumas consequências nós estamos sofrendo hoje, não é porque é a inversão de valores que nós colocamos? Então, podemos ver que quando o povo decidiu valorizar essa espiritualidade por causa da liderança de Moisés, em prestar um culto a Deus, a primeira atribuição foi atacar a honra deles. São preguiçosos. Eles não vão entender. Então eles vão atribuir coisas negativas, assim como nós também. Eles não vão nos entender. A maioria, o mundo não vai entender eu e você, quando nós tomamos decisão. E eles não estão para nos entender, eles não devem nos entender. O perigo que nós colocamos a nossa família, o que nós expomos a nossa perigo por causa de busca de recursos, meu irmão, principalmente financeiro, é um caminho perverso, é um caminho ruim, complicado e às vezes caminho sem volta. E às vezes nós justificamos essa ausência de valorizarmos a nossa família nas nossas buscas, e às vezes nós buscamos até buscas fora dos princípios bíblicos, fora da nossa vida religiosa, nossa vida com Deus, na imitação do mundo e barata, nas diversões, nas tendências da cultura que tem por aí. Nós justificamos a nossa ausência. Até parece que é saudáveis alguns comportamentos que tem por aí. Até parece que é bom, que é útil, que tem algum aproveitamento. Parece até bom, parece até com a nossa fé. E às vezes nós temos buscado recursos também para proteger nossa família em lugares errados. Parece ser bom, parece ser genuíno. Esse perigo está tão grande porque quando Moisés e Arão vão conversar com o faraó, a primeira coisa que Deus fala, jogue a vara e a vara transforma em serpente, os magos também fizeram a mesma coisa.
Quando Deus falou assim, toque nas águas e a água vai tornar em sangue, os magos fizeram a mesma coisa. Quando Ele falou assim, vai, levante a vara e vai aparecer a praga de rãs em todo o Egito, os magos fizeram a mesma coisa. Então tudo que parece igual, parece saudável, que tem no mundo aí, não podemos aplicar na vida de nossa família. Nós devemos procurar princípios bíblicos saudáveis, conforme que é Deus que dá essas orientações para nós. E Faraó faz propostas para eles. Faz propostas, eu chamo até de propostas indecentes, porque do capítulo 8 até o capítulo 10, quando eles vão falar para Faraó, para deixar o povo ir prestar o culto, desencadeia aqui três coisas aqui que é interessante, porque ele fala assim, que vocês têm que permanecer próximo, vocês têm que promover a religião aqui dentro, atacar a religião familiar, e tem um ataque na vida monetária, a vida financeira do povo. Por quê? A primeira proposta aqui de Faraó foi assim, não vai muito longe. Presta culto aqui no Egito. Vocês não precisam ser radical. Fique aqui. Vocês nesse mundanismo que nós estamos, pode prestar seu culto aqui, não tem problema nenhum, fique aqui. E essa proposta vamos dizer, de parceria com o mundanismo, às vezes é isso que tem atacado a nossa família. Nós temos pegado aquilo que é santo e temos profanado, e às vezes tem pegado aquilo que é profano, tem sacralizado, querendo ter a mesma prática de princípios bíblicos e princípios saudáveis, junto com uma prática mundana também. Porque o mundo vai olhar para mim, para você, e vai pensar que eu e você somos radical demais. E temos que ser radical, desde quando parte do princípio de colocar os princípios bíblicos e da nossa fé em jogo, nós devemos que ser radical, meu irmão. Mas só que nós criamos uma parceria com o mundanismo, com o secularismo. Nós não queremos ser radical, nós não queremos romper a nossa comunhão, nossa amizade com o mundo, não queremos ir muito longe. Levamos uma vida espiritual, ou uma vida familiar, uma vida religiosa superficial, que olhando para nós, parece que não há diferença entre quem é Israel e quem é Egito. Parece, vai até na religião israelita, judaica, mas dentro do Egito não vai ter diferença nenhuma, porque os princípios de Deus caminho de 3 dias no deserto, e o povo não quer andar, a proposta de Faraó para o povo não vai 3 dias, sirva aqui dentro mesmo. É os princípios que o mundo chega e fala para mim, para você, não precisa ser radical na tua fé, não precisa ser tão exigente na tua fé, nos seus princípios cristãos, não precisa ser isso é fanatismo, isso é doença, isso é complicado, não precisa ter. Olha, eu conheço gente que não tem esse comportamento que você quer ter, esse tipo de proposta vai vir para mim e para você, e qual é a decisão que eu e você vamos tomar a respeito disso? Tudo bem, se no Egito eu posso fazer as mesmas coisas, então vou continuar aqui, porque aliás, quando o povo vai ver a identidade, a religião, vai ser uma coisa superficial, rasa, e é por isso que as famílias estão sendo atacadas, estão sendo destruídas, e a igreja está sofrendo. As consequências disso, dos princípios que você coloca e valoriza na tua família, vai acarretar na igreja também. É a valorização. Nós estamos aceitando as propostas de não ser ir muito longe. Nós estamos recebendo o propósito e aceitando de não romper com o Egito, com o mundo por aí. E nós estamos aceitando isso com a maior facilidade. Qual é o tipo de proposta que você está recebendo? Qual é o tipo de acordo que às vezes nós estamos aceitando e selando, como se fosse normal? Ele falou assim, não vai muito longe, fique aqui. Se eu e você queremos ter um relacionamento com Deus, meu irmão, temos que ir longe, temos que ser radical, sim, temos que às vezes ser duro, sim, em nossos princípios, temos que colocar e ver quais são os valores
que eu e você devemos até abrir mão, para que a minha fé, a nossa família não seja atingida por isso. Até que ponto? Ele falou, não vai muito longe, fica aqui. Aí Moisés vai e responde, falou, não, nada disso. Nós devemos oferecer essas coisas para Deus. E é longe, e é daqui. O que ele falou assim, olha bem, se nós, Moisés fala no capítulo 8, versículo 26, se nós prestarmos culto a Deus aqui, nós prestarmos sacrifício a Deus aqui, os egípcios vão considerar isso detestáveis. E aliás disso, eles vão nos apedrejar. Porque quando nós abrimos esse espaço de fazer acordo e aceitar essas propostas de não servir a Deus radicalmente e servir com o parecer do mundo, meu irmão, nós estamos dando motivo para eles nos apedrejar. Eles nunca vão concordar com a nossa religião. Eles nunca vão concordar com a nossa prática de fé. Eles nunca vão aceitar. E quando nós fazemos aliança com eles, nós estamos dando motivo para que eles possam nos acusar e nos atacar. É a proposta que nós vemos hoje. E a proposta que está tendo no mundo hoje. Ele falou, vocês estão com desculpa. Vocês estão querendo viajar e longe oferecer sacrifício ao Deus de vocês. Não precisa afastar muito. Fique por aqui. Aí eles ainda têm até uma pareceria que parece até saudável e espiritual. E ore por mim também. Parece até bom. Ofereça aqui e ore por mim também, que eu também preciso da oração de vocês. E muitos de nós temos cedido e temos caído nessa tentação. Nem tudo que parece que é saudável, nem tudo que parece que é de Deus, é de Deus. Nem tudo que parece que é inofensivo, vai ser bom para mim, vai ser bom para a nossa fé, vai ser bom para a nossa família. E quando Moisés chega e fala isso para ele, falou assim, não, nós temos que ir muito longe. Então, quando começa a vir essas pragas todas para eles, ou sofrer essas percas, esses prejuízos, aí eles os oficiais chamam a Faraó e falam assim, o negócio é o seguinte, vai, deixa esse povo ir, deixa eles ir para aí, lá, porque nós estamos sofrendo tanto demais. Então deixa pelo menos os homens, deixa esses homens ir para lá e segura o resto. É o que eu falei, que a masculinidade é atacada. Porque arranca a família de um homem, ataca a família de um homem, deu uma falsa liberdade para um homem, e você está destruindo, está tornando ele cativo. E é isso que eles propõem, faz isso. Aí ele falou assim, não, temos que ir todos nós devemos ir. Aí o Faraó pergunta, quem é que vai? Ele falou, todos. Iremos todos, jovens, velhos, filhos, filhas, todos devem ir. Mas o problema é que quando ele falou assim, os homens podem ir, o resto fica, é o que nós estamos tendo hoje, o comportamento de uma masculinidade omissa, um homem que não exerce seu papel de pai, de sacerdote, de líder, de marido dentro da tua casa. Ele se conforma com a religião dele pessoal e se sente satisfeito quando ele anda sozinho e a família não acompanha ele. Aceita essa proposta de boa. A minha esposa não acompanha, os filhos não estão me acompanhando, e está tudo bem, está tudo certo. Não exerce a sua função de sacerdote e líder dentro de uma casa. É a masculinidade omissa. Homens que no falso discurso de tantas buscas, de tantas valorizações, está menosprezando, e alguns satisfaz andar sozinho por aí, e não se importa se não vê a esposa e se não tem os filhos andando com ele. É só nós olhar para nossas igrejas hoje. Quantas pessoas que têm os maridos que andam só, e aparentemente, e a maioria, um grande número nas nossas igrejas, as mulheres sempre vêm mais só para a igreja, porque os maridos não estão. Essa masculinidade está com problema. Está tendo um comportamento fora dos padrões bíblicos. A família, ele tem que ter um líder, e esse líder é um homem debaixo dos princípios bíblicos, é o homem. Josué, quando ele falou assim, o negócio é o seguinte, vocês escolhem quem vocês quiserem. Vocês escolhem o Deus que vocês querem servir. Vocês fazem o que vocês quiserem, Josué falou. Mas ele falou, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E quantos de homens hoje, no meio da igreja, no meio do cristianismo hoje, não tem essa postura de tomar decisão. Eu vou servir a Deus. Minha esposa, meus filhos vão me acompanhar, porque eu estou exercendo o papel de um líder,
de um sacerdote, de um pastor dentro da minha casa. Essa é a função. E é exigida. E é cobrado de cada um de nós. Porque o fracasso espiritual, o problema espiritual, ou qualquer coisa, consequência ruim que vem atacando a fé da minha família, eu posso dizer que o maior número de responsabilidade é a displicência do homem, ou falta de compromisso do homem. Não exerce a função. Como você está andando, homem? A minha esposa não me acompanha, e você, como está andando com seus filhos, não está acompanhando, mas está tudo bem. Você vai à igreja, homem, você está tendo a sua prática de fé, você é um líder dentro da tua casa, você é temente a Deus. Não, minha esposa é, meus filhos é, e está tudo bem, está andando separado. A família está vulnerável. E depois nós vamos para a igreja pedir a oração e pedir o conselho. Mas por que, meu camarada? Nós tomamos decisões erradas. E decisões erradas têm consequências erradas. Então, quantos de nós estamos falhando nisso? Aí quando Moisés fala assim, vai todos, é jovens, velhos, filhos, filhas, é tudo. E até o gado nosso, até o rebanho também vai. Então tudo que tem em minha casa, tudo que está sob meus cuidados, tem que estar a serviço de Deus. Tudo e todos depende da minha capacidade de liderança. Depende da minha capacidade de liderar e convocar essas pessoas. Pois não seja radical, ou então às vezes ande sozinho. Porque esse perigo de prestar adoração a Deus no Egito, como foi proposto por Faraó, a perseguição religiosa ia acontecer, porque sacrificar animais no Egito, sacrificar animais para ele como que era sagrados para ele, iam trazer uma consequência terríveis. E Moisés sabia disso, entendia isso. Não, aqui não, devemos ser radical e não devemos andar sozinhos. Homens não, devemos ir todo. Por que eu estou falando isso? Porque essa negligência, esse ataque na vida religiosa, a negligência da religião e familiar, e o conformismo como nós estamos andando hoje, meu irmão, está influenciando na igreja. Por que a igreja não cresce? Por que a igreja às vezes tem problema de maturidade? Mas porque, olhe para as famílias, porque a igreja é formada por famílias. Olhe para a família que compõe as igrejas hoje. Nós não estamos isentos de problemas, sempre vai haver problemas. Mas será que os problemas que estão nos atacando hoje como instituição, como igreja, não é porque está espelhando daquilo que os problemas da família está espelhando dentro da igreja? Ou o fracasso da nossa espiritualidade? Nós nos conformamos, concordamos com isso, achamos normal. Quantos de nós não temos culto em família, adoração em família, leitura em família, oração em família, prestar culto a Deus em família? Não tem mais isso. Quantos não sentam mais ao lado da esposa, ao lado dos filhos, ao lado do marido? Não vem mais porque a família não está. Tem suas lutas? Tem. Mas será que algumas vezes não é porque tivemos comportamentos errados lá atrás, estamos sofrendo ou estamos fazendo a colheita hoje? E a outra coisa que ele falou, Faraó falou assim, ó, vocês vão, tudo bem. Depois disso ele falou, vocês vão. Mas os filhos pequenos não, tem que ficar todos aqui. Os pequenos não. Essa desculpa sua de prestar culto e adoração a Deus, vocês podem ir. Mas os pequenos não, os pequenos têm que ficar todos. O sistema do mundo hoje sabe que a personalidade da criança não mexe, ele é pequeno. É pequeno. Porque existem tantas políticas sociais hoje, esse sistema no mundo todo hoje, é tirar a criança mais nova de dentro da casa e colocar à disposição do Estado, ou essa desculpa de educar o mais rápido possível. Isso, meu irmão, é para tirar do seio familiar. Não é nada, é para tirar dos cuidados do seio familiar, onde que a personalidade e os princípios da família é passado para a criança. E agora está sendo até quase obrigado no mundo todo hoje. E às vezes nós concordamos. Moisés nasceu. Ele foi colocado lá e a mulher o resgatou. A filha de Faraó resgatou e pôs aos cuidados. Ele passou o ensino dele infantil debaixo do cuidado da mãe. A mãe o orientou.
A mãe o ensinou. A mãe o doutrinou de acordo com os princípios da tradição e da família. Quando ele foi levado para o palácio de Faraó, aos cuidar da filha de Faraó, ele estava com uma personalidade e uma vida influenciada pelo convívio da mãe. A cultura israelita já tinha sido passada para ele. Mas hoje nós vivemos, é lógico que existem muitos porquês, mas hoje nós vivemos em cada vez mais as mulheres são incentivadas a largar os filhos nas escolas, para o Estado, aos cuidados até de outros, em vez de valorizar o convívio com teus filhos, provavelmente na idade infantil. Quando eu morei em Minas, eu tive muito problema, algumas vezes dificuldade com isso. Não vou falar bem problema, mas dificuldade. Porque queriam colocar os filhos na creche, eles queriam e vinham até nós. Eu falei, meus filhos não vão na creche. Cada um sabe onde que dói o teu pé, né, o teu calo onde que dói. Mas tem que colocar, falei, não, meus filhos não precisam, meus filhos são muito novos. Mas tem que aprender a ler e estudar, não precisa. Meus filhos foram alfabetizados pela minha esposa, não precisou ir para a creche. Bem, isso é o que tem que aplicar a todos. Eu apliquei na minha vida. Não vou falar que você deve aplicar isso ou não, porque eu valorizo que os primeiros anos de uma criança, a personalidade de uma criança formada pelos pais tem que ser dentro de casa, não é a escola, não é o Estado, não é professor, não é um estranho que tem que influenciar. E é por isso que nós vivemos uma sociedade hoje terrível e complicada. E nossos filhos, ou a juventude, complicada, comportamentos complicados. Por quê? Será que foi por causa da influência que, naquilo que diz respeito a você, nos princípios da personalidade ser formada, os outros que estão sendo influenciaram a vida dos filhos? Porque eles lá, quando não têm essa personalidade formada para eles, aí quando eles estão lá fora, longe do alcance das vistas dos pais, o mundo ou o secularismo pode chegar a falar, aquilo que é dos seus pais não serve para vocês. Aquilo que seu pai ensina para você hoje não serve mais, é coisa do antigo, não serve mais, não. Aquilo que seu pai tinha antigamente, principalmente de religião, não leve isso muito a sério, é do tempo dele, e é esse tipo de coisa que nós vemos acontecendo com nossos jovens hoje. É por isso que a nossa juventude nas igrejas hoje evangélicas são um grande número, problemas espirituais, problema de rebeldia, problema de indisciplina, problema de desobediência. Por quê? Porque há uma influência, se eu e você não estiver atento com isso, meu irmão, nós vamos sofrer, a nossa família vai sofrer. E quando nós tomamos essa decisão de abandonar e deixar aos cuidados dos outros aquilo que é meu dever, eu estou falando assim, o mundo, faça o que quiser com meus filhos. E eu estou aqui no meu mundo fechado. Meus irmãos, a religião, a cultura, os comportamentos, os princípios de fé, quem deve passar para nossos filhos é nós, não é a escola. Não é ninguém. Não é o pastor, é eu. É eu como pai, é a minha esposa, é você como pai, você como mãe, é você que deve passar esses princípios para os seus filhos. Esses valores familiares é você que deve passar. Não é obrigação minha de ninguém fora da tua família, é você homem, é você mulher. Enquanto você não entender isso, teus filhos vão sofrer. E amanhã você não venha derramar lágrimas e perguntando o porquê está acontecendo comigo. Estamos sujeitos a acontecer muita coisa? Estamos sujeitos. Mas depende da decisão que nós estamos tomando. É fundamental essa educação espiritual e moral que nós passamos para os nossos filhos, porque quando nós educamos eles nos princípios, valores morais e espirituais bíblicos, meu irmão, pode vir a muita coisa, mas eles não são inocentes, foram orientados, eles sabem, eles têm o conhecimento. A obrigação é minha, a obrigação é tua. Quando o faraó falou assim, mas tudo bem, vocês vai, vou levar seus filhos, mas o rebanho tem que ficar todo aqui. Não leve o rebanho tem que ficar tudo aqui. Porque quando nós passamos a tomar decisões de priorizar nossas famílias, os princípios, e aplicar nossos princípios bíblicos de fé em qualquer ambiente que nós estivermos, uma das coisas que tem pegado muita gente é o cuidado financeiro. A preocupação financeira, a preocupação de sustento, a preocupação do amanhã, a preocupação daquilo que eu vou precisar, tem prendido muita gente. O faraó fez a proposta, vai os homens, deixa os filhos
e as mulheres. Não aceitaram. Tudo bem, vai vocês. Primeira proposta, não vai muito longe, não seja radical. Moisés não aceitou. Então vai só os homens, as mulheres, crianças fiquem. Moisés não aceitou. Ele falou, então vai vocês tudo, os filhos fiquem. Ele falou, não aceitou. Ele falou assim, então agora pode todo mundo, mas os bens financeiros. É o que tem acontecido hoje. A fábrica que eu trabalho está tendo muita hora extra, meu irmão. Então eu tenho que abrir mão, às vezes eu nem vejo meus filhos. Não tenho nem vontade com meus filhos, nem vejo meus filhos, nem vejo minha esposa. Porque a fábrica está sobrecarregada, eu tenho que trabalhar, tenho que ganhar mais, eu tenho despesa, eu tenho conta, e tenho desconto, tenho conta. Esse é o sistema do mundo. E é o sistema que nós temos aplicado na nossa vida, nós como crentes. Será que não vale a pena nós abrir mão de muita coisa, ou até de ganhar menos, ou apertar a nossa vida, como nós vivemos uma vida desregrada, saber administrar o pouco, em vez de querer buscar muito e abrir mão de viver com nossos filhos, ou viver com a nossa esposa? Porque às vezes pode ganhar muita coisa, pode ganhar muito dinheiro, mas perder a família, qual é o lucro disso? Tem muita gente que daria tudo para ver a tua família saudável, porque tomou decisões erradas, agora está colhendo os prejuízos, que é irreparável. Prejuízo na família. E é isso que está acontecendo. Somente eu posso falar de um sistema do Japão aqui, é coisa terrível. Terrível. Nós aceitamos, nós adaptamos ao sistema e concordamos e nos conformamos com essa vida de escravidão. Uma das desculpas é o coração ganancioso que nós temos. A ganância de buscar, de ter, de possuir, mas estamos esquecendo de olhar outras coisas que têm valores maiores. Então, às vezes, essas propostas vêm, mas aí quando bate em um coração ganancioso de alguém que está apego à posse material e financeira, meu irmão, o diabo já ganhou. Então, ele tem todas as estratégias pensadas, bem estruturada, porque ele sabe que qualquer um sistema pode pegar. E aí eu pergunto, qual é o sistema que às vezes tem prendido eu e você e tem nos afastado de nossa família? Amém? Eu quero concluir aqui, deixando só 4 pontos aqui. A liberdade de consciência de tua fé e religiosa em relação com Deus, entre você e a tua família, está bem? Está consciência? Está bem? Você é livre na tua consciência, assim, eu e minha família estamos bem, nós vivemos bem, tem um relacionamento bem entre nós com Deus e a minha família. A nossa família, o relacionamento está acima de tudo e de qualquer outra coisa. Você tem consciência? Tem alguma coisa que está acusando você, que você está em falta, ou eu estou em falta em alguma coisa nisso? Será que nós somos livres realmente? Será que não tem alguma ponta de dúvida dentro do coração de nós? Assim, eu estou em falha com isso, eu estou errado com isso. Mas aí nós vamos empurrando para amanhã, e a família está só. Você tem liberdade de consciência que o que você está fazendo é o melhor, é o suficiente, e está baseado nos princípios bíblicos, os princípios da sua fé. O comportamento espiritual que você julga ter ou julgo ter é saudável, que eu e a nossa família está andando junto. Pode vir o que vier, a minha família está sempre junta, estamos andando junto, estamos cultuando junto, estamos adorando junto, estamos crescendo junto. A segunda coisa, sempre deve existir uma separação daquilo que é santo e profano. Se isso exige romper relacionamento, ser radical e às vezes ser duro, temos que ser. O Evangelho não veio para unir nós com o mundo. Aliás, Jesus veio, o Evangelho foi para dividir. Então, um relacionamento, ou aquilo que eu tenho que separar por causa do Evangelho, meu irmão, não tem que pensar 2 vezes. A minha amizade, a minha comunhão com aquilo que é profano está sacralizando, está pegando aquilo que é santo, aquilo que é saudável, está secularizando, profanando aquilo. Meu irmão, tem que ser radical. Se isso custar a minha amizade com alguém, ou com algum mundo, ou com algum prejuízo, ou com algum desemprego, com algum falta de serviço por causa que eu estou valorizando a minha família, esse bem, eu tenho que ser radical, meu irmão.
E às vezes nós falamos assim, não, vamos orar. Nós procuramos a desculpa, às vezes, em orar em um tempo, ou Deus sabe de todas as coisas. Mas porque nós não temos atitude, às vezes, de ousadia e de coragem. Às vezes, somos pessoas displicentes, frouxas em nossa fé. Espiritualidade rasa, conhecimento raso, relacionamento raso com Deus produz esse tipo de gente. Nós devemos tomar cuidado com o perigo do mundo e a distração do mundo. Porque às vezes nós temos virado as costas para a família, correndo atrás de outras coisas e queremos substituir isso com a distração do mundo, achando que isso é o suficiente. E não é. Aí eu te pergunto, quantas distrações está? Porque no Egito tem a distração da vida de escravidão, a vida de fazer tijolos, amassar barro, colher palha e sofrer. E o povo concordou com isso no princípio. Está tudo bem, essas distrações de escravidão, escravizar o povo, estava tudo bem, eles se conformaram com isso. E às vezes tem coisas que estão nos escravizando aí, com o sistema do mundo. Nos comportamos, está tudo bem. Não é isso que é o saudável, mas está tudo bem. E o último ponto. Irmão, se você não buscar conselho de Deus, se eu não buscar conselho de Deus, a nossa família não vai ficar de pé. Se nós não buscarmos princípios bíblicos, conselho de Deus, instrução de Deus, de acordo com os princípios bíblicos, não vamos conseguir manter a nossa família. Valorize a tua família. Todas as famílias têm problema, a não ser só a minha é cheia de problema. Nós temos briga quase todo dia. Vive numa casa com 3 mulheres. Eu acho que é só eu que tenho 3 mulheres dentro de casa. Aí vocês sabem que mas é a minha melhor família. Eu tenho 3 filhos, uma mulher e temos luta? Temos. Às vezes nós somos valentes um com o outro. Mas é a minha melhor. E eu vou valorizar e vou lutar com ela até o fim. Estou disposto a lutar até o fim, sofrer qualquer consequência. Mas é a minha família. Faça isso também. Teu marido é o melhor homem. É o melhor. É o seu. É problemático, mas é o melhor. A esposa arruma confusão, às vezes dá problema, mas é a melhor. Os filhos às vezes dá trabalho, tá? É o melhor filho do mundo. Amém. Deus abençoe em nome de Jesus.